Olá, está começando o primeiro Giro Total. É uma honra ter você como nosso telespectador. No programa de hoje falaremos sobre cultura, bem-estar, saúde e culinária. E no nosso primeiro bloco falaremos sobre ansiedade no meio universitário. Uma pesquisa realizada em 2016 pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, conhecida como ANDIFES, mostra que 30% dos alunos em graduação procuram atendimento psicológico e 10% fazem uso de medicamento psiquiátrico. Segundo dados da OMS, o Brasil tem a maior taxa de transtornos de ansiedade do mundo. E para falar sobre o tema, convidamos a psicóloga Mariana Ortiz e o professor de psicologia da UMC, Cícero Neto. Começa agora o Giro Total. Sejam bem-vindos ao Giro Total, Mariana. Obrigada. Tudo bem? Tudo bem, Tudo Cícero? Então, a Mariana ela trabalha com uma abordagem clínico-individual, com base na psicologia corporal. O Cícero, ele é professor universitário e vão comentar um pouco, né, sobre os jovens ansiosos. Eu gostaria de saber de você, gente, com base na ansiedade, né, que tem sido um tema muito discutido hoje em dia. A ansiedade é mesmo o mal do século? Vocês poderiam comentar pra gente sobre isso? É importante a gente falar o que é que a gente entender o que é a ansiedade. A ansiedade ela é inerente a todos nós. Todos nós apresentamos sintomas de ansiedade. O que torna isso patológico é a intensidade com que esses sintomas aparecem e o quão incapacitante ele torna a nossa vida. A ansiedade ela é importante porque ela faz a gente agir, a gente tomar uma atitude. O que torna ela patológica é quando ela paralisa a gente. Então, isso é importante a gente colocar. A ansiedade não tem como eliminar a ansiedade, porque ela está com a gente, mas o que torna ela patológica é o fator paralisante dela. A ansiedade a gente pode entender como um estado, né, psico e fisiológico, né, inerente a todos nós, né, e normal dentro de dentro de certos níveis, né, e diz respeito a apreensões, né, apreensões, receios, medos, né, com base em situações concretas ou imaginárias, né? Então, por exemplo, se nós temos uma cirurgia marcada, ou a iminência de algum acontecimento aversivo de algum modo, né, nós experimentamos sensações fisiológicas, do ponto de vista fisiológico, desagradáveis e também psicológicas, né, de pensarmos o que pode dar errado, né, temermos o que pode acontecer. Então, pode se referir a situações concretas, como eu falei, a cirurgias, como situações hipotéticas, que podem ou não vir a acontecer, como medo de perder o emprego, dificuldades de ordens, né, de ordem financeira, dúvidas sobre a capacidade de desenvolvermos um projeto, desenvolvermos algo que nos é solicitado, que está sob a nossa responsabilidade. Então, a ansiedade é esse estado, como ela falou, né, normal e inerente à nossa condição e que nós sempre experimentaremos, né, diante de situações que, de alguma forma, nos desafiam, né, e exigem de nós um enfrentamento, né? E perfeita a colocação dela, né, que ela faz parte da nossa vida e ela se torna de alguma forma problemática quando se torna uma constante. E só complementando a questão de você perguntar do mal do século, a OMS tem alguns dados que até 2020 a depressão vai ser a doença mais incapacitante do século. Então, a gente pode tomar essa liberdade de incluir a ansiedade como doença incapacitante, mais incapacitante, porque em muitos casos de depressão, a ansiedade está em comorbidade e os transtornos mentais, de uma forma geral, pelo estilo de vida que a gente leva atualmente, pode ser a das doenças mais incapacitantes e que impeçam a gente de viver plenamente. Uhum. E por mais que todo mundo tenha ansiedade, ela está muito presente nos jovens, a gente vê isso muito nos jovens. Então, como vocês poderiam explicar isso por causa da rotina deles, o que eles fazem no dia a dia? Uhum. Os fatores que vão agravar esses sintomas da ansiedade, eles estão aí para todo mundo, né? Então, o uso excessivo de redes sociais, por exemplo, a gente pode colocar, né? Quase ninguém tem essa rede social.
ninguém usa, né? O excesso, bombardeio de informações o tempo todo, a gente não consegue ficar 1 minuto sem olhar o que está acontecendo, sem receber aquela notificação do e-mail, a notificação do WhatsApp para avisar que tem um e-mail, né? Então, esse bombardeio de informações, eles colaboram para que esses sintomas eles se agravem. A cobrança, no caso de jovens universitários, a cobrança por bom desempenho o tempo todo, ela pode agravar os sintomas de ansiedade. Que mais? A comparação com os colegas pode também agravar esses sintomas, porque o fulano postou lá no Instagram que ele está viajando, sei lá, está 1 ano viajando, está comendo nos melhores restaurantes, e o que eu estou fazendo na minha vida? Né? Então, tudo isso, todos esses fatores, eles podem, sim, serem agravantes dos sintomas de ansiedade. Bom, a gente pode considerar, né, que esse estado de maior incidência de ansiedade, de outros, né, de transtornos de ansiedade, de outros transtornos psicológicos, psiquiátricos, né, ele tem uma relação direta com, em parte, né, com um momento turbulento, né, de maneira geral, em que vivemos, em que passamos, em que atravessamos enquanto era, né, de processo, né, de época, né? E que a vida ela é cada vez mais acelerada, ela é cada vez mais líquida, né? Se tem cada vez menos tempo para situações de diálogo, para situações de descanso, né? E quando a gente fala em vida universitária, né, a gente não pode esquecer que a vida universitária é algo diretamente relacionado à vida, né, à vida pessoal, né? E no caso do jovem universitário, no ingresso, né, na vida acadêmica, o contato com uma série de novas exigências, de novos acontecimentos, né? Cícero, e seguindo essa linha, e os jovens universitários da psicologia? Você, como professor universitário, né, deve ter várias experiências assim, com alunos que também sofrem de ansiedade. E eles estão sendo orientados, né, a trabalhar com isso futuramente e receber pacientes com ansiedade. Como vocês fazem em relação a isso? Então, sem dúvida que é algo bastante presente, né? Como a gente está falando, são jovens universitários que já têm de lidar com essa dificuldade que nós estamos falando, né? Como todos os outros, né? E temos ainda o adicional né, nessa característica na psicologia de termos que tratar com o outro, né? De termos que receber o outro e lidar com a ansiedade, com os problemas do outro, né? Então, sem dúvida que são experiências que muitas vezes potencializam, né, aquela ansiedade, né, aquelas apreensões que o estudante muitas vezes está vivenciando, né? Bom, a gente entende que, né, estudos falam muito sobre isso, que o enfrentamento nesse sentido da ansiedade diz respeito ao suporte social, né? Então, fundamentalmente, uma coisa que é muito importante é sempre o diálogo, né? Então, essa abertura que nós, professores, damos aos estudantes, né? E o fomento disso e digamos assim, e a constante atenção para isso, né? Para a necessidade de que sempre seja dialogado e que as questões, os conflitos e as apreensões que eventualmente ocorram sejam sempre trabalhadas e tratadas no diálogo. Mari, e a psicologia corporal aí? Como você utiliza ela com pacientes nesse sentido? Em consultório, a gente utiliza a psicologia corporal por meio de exercícios. No caso da bioenergética, que é uma área que eu estudei mais a fundo, são exercícios corporais e respiratórios que a gente aplica nos pacientes de acordo com a demanda que vem. Então, a gente entende que os sintomas de ansiedade, eles estão no corpo, certo? Sim. Eu estou falando aqui com vocês, mas eu também estou ansiosa. Essa é uma situação nova para mim. Eu estou com o meu coração batendo mais forte, a minha respiração está mais curtinha, né? Então, eu estou vendo no corpo que a pessoa está ansiosa. Eu estou sentindo que eu estou ansiosa. Então, o que eu posso fazer? Existem exercícios que diminuem essa tensão,
principalmente os respiratórios. Dá aquela respirada, respirar fundo, isso. Os exercícios respiratórios são muito importantes dentro da clínica e a partir deles vão criando sensações e o paciente vai se conhecendo a partir dessas sensações que os exercícios vão provocar e promover. E sobre os tratamentos, tem o tratamento tradicional e tem algum outro além? Por exemplo, se algum paciente chegar para vocês e falarem que não tá dando certo, tem alguma coisa além que vocês possam fazer? É importante a gente entender o que é tratamento tradicional, né? Sim. Então, vou entender aqui que o tratamento tradicional seria psiquiátrico e psicológico, tá? Então, quando a pessoa percebe que ela tá que esses sintomas estão exacerbados e ele não está conseguindo lidar, dar conta sozinho desses sintomas, ele vai procurar uma ajuda psiquiátrica e psicológica. Num primeiro momento, essa ajuda ela é importante, a psiquiátrica na questão dos medicamentos, para fazer um equilíbrio químico do corpo, para amenizar os sintomas, e o psicológico pelo autoconhecimento, você entender, né, ser amigo do seu sintoma, entender como que ele te afeta e quais vão ser as estratégias para administrar essa ansiedade. A partir disso, o próprio paciente ele pode encontrar caminhos alternativos a esse tratamento convencional, tradicional, que vão colaborar para o tratamento dele. Então, muitos pacientes, isso é muito particular, né? Não tem você tem que fazer... Tem uma regra, né? Não dá, você tem que correr todo dia, né? Isso já vai gerar uma outra ansiedade, né? Eu não consigo acordar cedo e tal. Então, assim, o próprio paciente, ele pode ser o seu autorregulador. Então, eu vejo aqui qual é o caminho que eu me sinto bem e que ele vai colaborar para o meu tratamento dessa ansiedade, para a minha administração da ansiedade. Mari, Cícero, qual a dica que você dá pro pessoal de casa como uma fuga, assim, dessa ansiedade? Primeiro, não vamos fugir. Vamos encarar a ansiedade? Vamos ser amigo do nosso sintoma? Vamos entender como que a ansiedade funciona em mim. Isso a gente viu que existem muitos sintomas, mas que eles se manifestam de forma particular para cada pessoa. Então, no primeiro momento, é se observar. Como que eu me sinto dessa forma? O que isso está me impedindo? O segundo momento, vou abusar aqui, dar uma segunda dica, é procurar pessoas para conversar, se relacionar, manter a rede de apoio, de conforto, para você também pedir ajuda, né? Saber que você não está sozinho nessa. Então, não fuja, encare, sabe? Seja amigo do seu sintoma. Essa é a minha dica. Então, de novo, eu volto a falar, né, a assegurar, a reafirmar a importância da abertura, né, que a pessoa procure abrir-se sobre suas questões, sobre o seu sofrimento, converse com amigos, converse com professores, converse com familiares, se houver, e aqueles que confiam, ou aqueles que confiam, né, e procure ajuda, né, às vezes, então, procure ajuda profissional, né. Nós falamos, né, dos serviços de escolas de psicologia, o médico, né, então um profissional que possa encaminhar essas questões, né, essas demandas. Nós temos grupos reflexivos, né, de estudantes aqui funcionando também na universidade. Então a pessoa começa a entender, começa a entrar em contato com isso e vê no final que isso é passível de enfrentamento. Muito obrigado, Mari. Obrigada. Muito obrigado, Cícero. Eu que agradeço. Por estarmos aqui conversando sobre um tema que é tão importante. E agora vamos para um rápido intervalo e na volta o programa vai ficar mais saboroso. Não saia daí! Está de volta. E agora, eu e o Daniel viemos aqui na doceria Taibe, em Mogi das Cruzes, para experimentar os doces árabes. Além dos doces, falaremos também com o dono da doceria, Barra Shahin, que vai explicar para a gente também sobre a origem dele, né? Por ele ter vindo do Iraque, como é que foi essa adaptação e tudo mais, agora no Giro Total. Barra Shahin, muito obrigado por nos receber aqui. Ele é dono da Taibe Doceria
especializado em doces árabes. Ele vai falar um pouco aí com a gente sobre tanto a experiência de vida dele quanto as especialidades aqui da casa. Barra, primeiramente, como surgiu essa ideia de montar uma doceria? Já foi uma ideia que vocês já meio que desenvolveram lá no Iraque, em Bagdá na época, ou foi alguma coisa que vocês pensaram aqui já? Olá, tudo bem? Então, a verdade, esse foi meu ramo. Eu sou chefe de doce. Eu trabalho lá no Iraque, no Bagdá. Eu tinha uma doçaria em cima da doçaria do meu irmão. Então, eu faço doce lá e trabalhando. Então, eu sou chefe de doce mesmo. Mas quando chegou aqui no Brasil, infelizmente, eu não tinha, falar português. E eu não conseguia trabalhar com doce. Então, eu acabando a trabalhar outra coisa, no outro ramo. Foi um choque de cultura, né? Essa coisa do idioma e tudo. Isso. Como é que foi, assim, a adaptação no início, quando vocês chegaram aqui? Como é que foi a adaptação para vocês? Foi muito difícil de começo? Foi uma coisa que vocês pararam e pensaram, olha, tá muito difícil, vamos... Se vocês consideraram, inclusive, sair daqui do Brasil no começo, assim, como é que foi? É normal para todo mundo. Mesmo se você vai lá, você vai já saber, você vai viver num país da Arábia, você não sabe falar nenhuma palavra. Mesma coisa. Tudo no comércio é difícil, porque a gente entrou com o programa do ONU, a gente vence sem nada. Sim. Então, a única coisa tinha um salário do ONU, R$350 naquela época, no 2008. E esse 350 você tem que se virar. Sim. Pagar luz, água, net, bebe, come. Então ela não faz nada quase. E mesma coisa, fui devagarzinho, fui tranquilo assim. A pessoa conseguir fazer amizade, conseguir trabalhar, conseguir juntar umas coisas. Foi assim. Para mim, dou sorte. Eu consegui pegar essa loja e naquela época eu abri uma loja de R$1,99. Começou com ela, não deu certo. Depois eu mudou o ramo para decoração. Eu vi o pessoal falando um empréstimo do Banco do Povo. Eu fiz um empréstimo do Banco do Povo. Com as ajudas do dinheiro, essas coisas. Tem muita gente que ajuda, faz assim, faz umas coisas, faz outra. Então foi assim. E assim, como foi, desde quando que você começou a fazer doces assim? Foi a primeira vez que você trabalhou com isso? Como é que foi? Lá? Isso, lá em Bagdá mesmo. Lá eu começou a entrar no 2000, no 1996, mais ou menos assim começou. Entrou no esse ramo. E é uma coisa de família, assim? É uma coisa da mãe, passa para os filhos? Como que é? Não, a verdade não. Meu pai é funcionário do público e a minha mãe é dona do casa. Mas tem meu irmão, ele entrou no esse ramo e eu gostou também. Gostou muito e entrou com ele e a gente conversou. Mas a gente entrou também, tem umas parentes do nós também eles trabalham. Mas eu gosto muito desse ramo, trabalha com doce, trabalha com comida, essas coisas. E você aprendeu sozinho, então, a cozinhar? Agora, meu profissional, doce. Eu faço todo doce, tipo doce do árabe, tudo. Mais de 40 modelos de doce eu faço. Muda formato, entra tudo com massa folhada, com nozes, pistache, com calda, entra com manteiga. Então ele é gostoso, bem gostoso ele. E qual que é o doce mais tradicional árabe? É de massa folhada. Esses aqui que a gente está mostrando. Nossa, tem uma cara ótima, tem um visual artesanal assim, muito bonito. Ele é muito bonito, né? Diferente. E daí muda só o recheio. O recheio, agora, depende. Eu vou fazer ele de pistache ou de... Cada um o que gosta. Você tem que ter tudo. Tem de pistache, nozes, amêndoa, amendoim, castanha, caju. A pessoa depende do que ele gosta. E tem alguma dificuldade assim para encontrar os ingredientes aqui no Brasil para fazer esses doces? Não.
por enquanto não. Mas enquanto eu chego, eu quero trabalhar, mas eu não consegui. Porque tem umas coisas, tem umas material, porque você sabe, o Brasil é muito grande. Para rodar o São Paulo, só o São Paulo desse tamanho do Iraque. Para procurar, para saber essas coisas, mas eu acho que não. Quem sabe, quem nasce aqui, ele já sabe como é que ele se conseguir arrumar. Eu vou experimentar um, eu acho que... Eu também vou você experimentar. também. Qual é o nome dele? Então, esse a gente chama ela, eles chamam aqui o flor de, como chama aqui, é esse, a flor do, a bacalhau de flor, não é? Ah, sim. Esse. Esse. É esse aqui. Sim. Então, esse, é verdade, muda o sotaque do árabe, do Líbano para Síria, para iraquiano, muda. Agora, para mim, esse chama Borma, esse Bokcha, esse Colusco, e esse Daftar. Vamos decorar todos esses para chegar pedindo aqui no balcão, qualquer hora, me veio um de cada. Bokcha, por que ela chama Bokcha? Porque lembra aquela, a pessoa não tem mala, coloca a roupa dele no... Trouxa. Amarra ela, você... E esse Burma, ela dedo, porque ele parece dedo. Sim. Então o dedo chama borda? Não, ele... A Burma, a casa do ele foi amarrada assim. Tá, sabe que parece. E esse conosco, ela porque é muito delicada, ela chama come e agradece, no português, significado. Que é cultura. Genial. É esse mesmo desse, mas ela mais grossa, mais recheada com nozes mais grosso. Esse mais fino, esse mais grosso. Sim. O pedacinho sente. E esse como tipo... Ela chama... É como um caderno, assim. Um livro. Livros. É verdade, Esse parece aqui, mesmo livro. Já são várias folhas, né? Realmente um livro abertinho assim. Nossa, interessantíssimo. Super legal, né? Olha... Olha, gente, quanta coisa bonita, quanto docinho gostoso pra deixar vocês com muita água na boca, porque isso aqui, ó, tá uma delícia. Nossa, é fascinante, assim, muita variedade. E como deu para perceber, estamos aqui da parte de dentro do balcão, né? Usando a touquinha e tal, especial, né? Questões de higiene e tal. A gente está encerrando aqui, então, a entrevista com o Barra. Muito obrigado, Barra. Obrigado mesmo por nos receber aqui. Obrigado a você. Pela hospitalidade, pelos doces também, que estavam maravilhosos. Então é isso, pessoal do Giro Total. Venham aqui na doceria Taibe. Taibe Doces Árabes, muito Fica na bons. rua Flaviano de Melo. Qual o número? 11h51. 11h51, aqui no centro de Mogi das Cruzes, para saborear essas deliciosas docinhos árabes. Maravilhoso. Então é isso aí, galera. Giro Total. Muito obrigado. Estamos de volta com o Giro Total. Agora vamos conversar com o Walter Neto para falar sobre cultura. O Walter é um dos fundadores da companhia Lotus, que oferece várias modalidades de aulas de dança para jovens, crianças e adultos. Walter, quando surgiu esse seu interesse pela arte? Então, a minha vida teatral começou exatamente aqui na UMEC, com o professor Adamilton Andreucci, era um professor ligado ao curso de jornalismo. Eu acho que ele até, pode ser que ele esteja aqui, ele era o diretor do TUNC. Eu considero o eterno diretor do TUNC, um cara que eu aprendi muito, um cara que eu aprendi a ver tudo de um olhar diferenciado. É um grupo considerado o grupo mais tradicional da cidade, junto com o TEM.
E hoje eu digo para você que 80% no mínimo do que eu apresento para os meus alunos até hoje é dos ensinamentos dele. Então eu acho que eu tenho que ressaltar isso porque eu parabenizo muito ao MEC por isso, entendeu? Na verdade, não surgiu o interesse, eu nasci dentro da arte. Eu vim de Santo André, eu já fui desde pequeno inserido na cultura hip hop, aonde eu via que muitas pessoas estavam inseridas dentro de um meio cultural, mas não tinham uma oportunidade de desenvolver melhor essa sua habilidade de forma profissional, como eu posso dizer para você, ou mesmo artisticamente, para que tivesse esse reconhecimento. Então, eu sempre trabalhei para fazer tanto o jovem estar inserido na cultura, quanto no esporte e coisas assim. Depois que eu quis, na verdade, foi um hobby quando eu percebi, eu já era um profissional nisso. Então, a minha vida sempre esteve inserida dentro da cultura. Você fala muito sobre a inserção de jovens, você Sim. faz muito isso. Como você trabalha com eles? Bem, o que acontece? Eu percebi que a dificuldade maior que eu tinha com os jovens era a tão falada doença do milênio, ansiedade e medos e etc e tal. O que acontece? Eu percebia que isso interferia muito, assim, na exposição do que eles queriam mostrar, tanto culturalmente, às vezes na própria educação. Tem gente que falava, assim, por exemplo, que um jovem, às vezes, ele era mal educado, ou ele era isolado, e sempre, assim, rotulando e rotulando, quando eu falava, você não sabe o que tem por trás nessa marca da vida dele. E aí o que acontece? Eu comecei me especializar em muitas coisas, como programação neurolinguística. Eu fiz muitos cursos, e hoje eu tenho, assim, uma dinâmica bem diferenciada de teatro, que eu adoro falar do teatro, porque foi o teatro que me levou até o que eu sou hoje, ao ter um estúdio de dança. Eu comecei com o teatro profissionalmente, e com a programação neurolinguística, hoje eu consigo, por exemplo, limpar uma série de coisas dentro da cabeça. Eu consigo conduzir o jovem até essa limpeza de forma rápida, para que ele possa reverter isso de forma cultural e que isso seja e cada um deles seja um agente multiplicador disso para outros jovens. Então, assim, o que começou com jovem, na verdade foi para criança, já foi para adulto. Eu tenho, para você ter ideia, alunos de 2 anos de idade, de uma modalidade que chama lúdico, até uma aluna de 63 anos de dança do ventre. Então, as coisas mais, assim, que o público em geral diria incompatíveis. E a Companhia Lotus, quais são as modalidades, as atividades que ela oferece? Olha, eu não vou falar todas para você porque são 16, mas assim, eu vou falar qual era o intuito. O intuito da Companhia Lotus era ser um estúdio de dança do ventre. E aí eu mudei a minha mente, eu falei assim, por que eu não consigo expandir daqui para muitos lugares? E a gente comecei a dar aula de teatro de novo. Hoje em dia eu já tenho 5 núcleos de teatro dentro do estúdio. Dou aula de street jazz, quem não queria eu já me prendi. Dou aula de street jazz, de balé fitness, de K-pop, de lúdico, que nem eu falei para vocês. Ajudo na dança do ventre, por incrível que pareça. Dou aula também, danço dança street dance, mas não dou aula. Então a história da Companhia Lotus é essa. Na verdade, era para ser uma coisa e virou uma coisa muito ampla, e hoje em dia a gente ajuda pessoas em São Paulo, tem trabalho em Guarulhos, em Campinas, a gente tem trabalho em um monte de lugar por aí. Basicamente é isso. E para quem está em casa, Walter, que tem interesse em fazer parte da companhia, como que faz? Bem, nós estamos localizados na rua Francisco Franco, número 164, sala 7, ali no centro de Mogi das Cruzes. Pode entrar em contato comigo, eu gosto de ter esse contato direto com a pessoa no WhatsApp 999520937 ou através das nossas páginas @Companhia Lotus, tanto do Face quanto do Insta, ou mesmo no meu Insta pessoal também, @WalterNeto7. É isso aí. Walter, muito obrigada por estar aqui conosco, participar desse bate-papo, e seja bem-vindo sempre, quando quiser. Muito obrigado. Muito obrigado, Walter. Valeu. Pessoal, a primeira edição do Giro Total fica por aqui, e foi incrível compartilhar essa experiência com você.
Fiquem ligados no próximo programa que teremos papos super descontraídos, tá bom? Até lá! Até!